Então, pessoal, continuando com o cálculo do salário base, que é a primeira coluna da nossa planilha de exercício final, tá? Que tem um comentário que aponta que não só aqui tem o salário base, como a empresa ela concede um aumento de 4% por ano de casa. Então, a cada ano, esse empregado ele acumula 4% de salário, de aumento, de gratificação, bônus, sobre o salário base. Tá? Então, onde estão esses salários base? Esses salários base estão aqui na minha tabela, na minha planilha de referências. Tá? A gente tem 3 cargos da empresa, analista, técnico e auxiliar. Todos eles estão um desses 3 cargos. Tá? Vai ter esse salário base e sobre esse salário base vai incidir 4, 8, 12, 16% de bônus por tempo de casa, até o limite de 40%, tá? Que seria 4% vezes 10 anos de casa. Então, na verdade, aqui a gente não pode só fazer um cálculo de quantos anos o empregado tem de empresa. A gente tem que testar essa quantidade de anos, ver se ela fica abaixo de 10, porque 10 ou mais está fixo o bônus. Abaixo de 10 anos a gente vai ter um bônus que vai variar em múltiplos de 4, de 0 a 40%. Né? Então vamos começar fazendo o CIR. Mas assim, como é que eu vou saber quantos anos de casa a pessoa tem? Bom, para fazer isso, a gente vai acabar tendo que usar uma função que, curiosamente, não está no help do Excel até hoje, que é a função DataDiff. Essa é uma função que, baseado numa data inicial, numa data final e num conjunto de caracteres que são é, bandeiras, né, flags para ele determinar em como você quer aquele resultado, qual unidade você quer calcular daquele resultado, ele vai te dar um valor. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo os flags possíveis para a função DataDiff. Tá? Mas inicialmente a gente vai usar a data de admissão como data inicial. Vamos usar a função hoje, tá? Que é uma função do Excel que retorna a data atual, ou seja, a nossa planilha vai calcular esse valor tanto hoje quanto amanhã, quanto daqui a 3 meses, ela vai trazer esse valor atualizado, tá? E aqui agora, como eu quero um resultado em anos, eu vou usar um Y maiúsculo, tá? Que é o flag da função DataDiff, que me traz a diferença em anos entre as duas datas. Tá legal? Vamos, como a proposta é fazer devagarzinho, vamos agora só ver. Vou até apagar esse último fecha parênteses. Vou tirar o se e a gente vai ficar só com a data diff só para ver é, quantos, quantos anos de casa cada empregado tem. Então, para que o primeiro empregado, Alexandre Bennett, ele me deu 10 anos. Isso está real? Ele está na empresa desde fevereiro de 2012, 1º de fevereiro de 2012. Então, tá certo, 10 anos. É, deixa eu dar uma olhadinha nas datas, ver se tem uma boa para a gente observar com relação ao dia de hoje. Olha, temos uma boa para o dia de hoje, que é a do Thiago Fischer. Deixa eu explicar por que ela é boa. Se eu mostrar para vocês aqui, tá vendo? Hoje é o dia 13 de... Eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de setembro de 2022. Ele faz aniversário de empresa amanhã, tá? Ele entrou na empresa em 14 de setembro de 2019. Então, ele ainda tem 2 anos de casa. Se eu, por acaso, mudasse essa informação aqui de 14 para 13, ou seja, hoje seria o aniversário dele de empresa, repara que a DataDiff ela já apontou que ele tem 3 anos de empresa. Estão vendo? Tudo bem então? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, deixar como está originalmente. Então veja, eu sei quantos anos de casa cada empregado tem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora com essa fórmula é verificar se ele tem mais de 10 anos.
Ele, se ele tem 10 ou mais anos de casa. Se ele tiver 10 ou mais anos de casa, então a alíquota, o bônus dele, ele é fixo, ele que é 40%. Então, lembrando de matemática, né? Para eu adicionar 40% num valor, eu multiplico por 1,4, tá? E se não? E se ele tem menos de 10 anos de empresa? Então, aí eu vou ser um pouco preguiçoso, tá? Eu vou pegar esse valor aqui, tá? Que a gente já sabe que é o tempo em anos que ele tem na empresa, e a gente vai multiplicar por 0,04, ou seja, 4% por ano, e vamos somar com 1, tá? Gente, como a proposta é devagar, então vamos analisar essa fórmula até aqui. A gente já viu que o DataDiff está trazendo para a gente a quantidade em anos que cada pessoa tem, tá? Então, por exemplo, a Bianca, ela tem 13 anos de empresa. Ela não vai fazer jus a 4% vezes 13 daria 52%. Não, ela não vai fazer jus a 52%. Lembrando, a empresa tem um teto, ela vai bater nesse teto. Então, para muitos aqui, quando a gente propagar essa fórmula, a gente vai ter 1,4, tá? Que é o tempo que é o bônus para quem tem 10 ou mais anos de empresa, e outras pessoas vão ter um bônus de 1,12, 16, 24, em função da quantidade de anos que tem na empresa. Eu vou dar um Enter aqui, tá? Como era previsto, o Alexandre Bennett, ele ficou com 1,4, que é equivalente a 10. Ele tem 10 anos de empresa, então ele recebe esse 1,4 de bônus, 40% de bônus, e vai receber enquanto estiver na empresa, né? E eu vou dar um duplo clique na sala de preenchimento só para preencher. E aí você repara, como eu disse, você tem variações de 1,4, 1,16, 1,28. Vamos ver esse Ítalo. O Ítalo ele está na empresa desde 8 de agosto de 2015, ou seja, no mês passado, ele completou 7 anos de casa. Com 7 anos de casa, ele recebe uma gratificação, um bônus sobre o salário base de 28%. Tá? 4 vezes 7, 28. Tem um outro aqui para a gente passar para continuar. O Pedro, ele entrou na empresa em 6 de junho de 2014, ou seja, ele tem 8 anos de casa. 8 vezes 4, 32. Ele tem um bônus de 32%. Então veja, isso ainda não é a solução da fórmula, é claro, tá? O que a gente calculou até aqui é qual vai ser o fator de multiplicação. Oh, meu Deus. Fator de multiplicação do salário base sobre o salário para o salário base do bônus que cada empregado recebe. Tá legal? Bom, a gente agora vai usar uma PROC-V para trazer o salário base, mas eu não quero ficar. Vamos reduzir a quantidade de referências que a gente faz às células sem nomes. Então eu vou vir aqui nos salários base, e para facilitar a nossa vida e reduzir a nossa fórmula, a gente vai dar aqui um nome para a gente vai selecionar cargos e salários, tá? E a essa área da nossa planilha a gente vai chamar de tab salários, tá? Evitem acentos, cedilha. Alguns programas não se dão muito bem com essa informação. Então veja, para além de todas as referências a linhas, colunas e planilhas, agora eu tenho uma referência chamada tab salários, que refere-se a essa área aqui de 6 células, tá? Duas colunas e 3 linhas, tá? Que é o salário base. Isso vai ser útil para a gente na hora de calcular, de eu usar o PROC-V para pegar o salário base que vai ser multiplicado pela nossa alíquota de bônus. Então, esse valor todo que dessa fórmula nos dá, a gente vai multiplicar por uma chamada APROC-V, tá? O valor procurado. Qual é o valor procurado? Lembra a tabela lá? Ela tem cargos e do lado os salários base. Então, eu vou procurar... O que eu vou procurar na primeira coluna? É o cargo. No caso aqui,
cargo desse primeiro empregado, tá? Analista. Ponto e vírgula. Eu preciso indicar uma tabela de referências para ele, por isso que eu dei um nome a ela, Tab Salários. Tá legal? E por fim eu quero a segunda coluna de Tab Salários. Tá? Então aqui eu posso fechar parênteses, dar um Enter, tá? E propagar essa fórmula. Só que eu quero que vocês observem. Veja o salário do auxiliar aqui do Arthur. Tá um pouco alto, né? Eu acho que o salário de auxiliar ele é R$ 1.956. Como é que ele chegou aqui a 6.400? Sabe por quê? Deixa eu vou dar um Ctrl X aqui nessa primeira parte da fórmula e vou deixar só o PROC-V. Olha só o caso do... nem vou propagar. Olha o caso do Arthur Manfredi. Ele, como auxiliar, ele está recebendo um salário de... está buscando um salário base de 5.190, que é o salário do analista. Por que isso está acontecendo? O PROC ele tem uma tendência de procurar valores aproximados. Então, o valor que ele tem que procurar começa com A, ele já pensa que é o primeiro que interessa para ele. Tá? Então ele já busca analista e já traz o salário do analista. Como a gente dribla esse problema? Isso é um problema. Tá? Como é que a gente vai resolver isso? Aqui agora eu vou trabalhar só com a primeira. Vou trabalhar com a primeira fórmula. De novo, eu vou pegar aqui essa parte aqui da fórmula e vou dar um Ctrl X para a gente aproveitar ela, tá? Para maior esclarecimento eu vou propagar. Então veja que aqui eu só tenho o salário de técnico e analista, tá? Nenhum auxiliar recebeu aqui o salário de auxiliar. Por quê? Porque o PROC-V está fazendo aquela aproximação. Como é que a gente resolve isso? A PROC-V tem um quarto parâmetro, tá? Que é esse procurar intervalo, onde você define se você vai querer uma correspondência aproximada ou se você vai querer uma correspondência exata. As colunas de INSS e Imposto de Renda Retido na fonte, essa correspondência aproximada vai ser útil. Agora não, agora ela está atrapalhando a gente. Então a gente vai usar a correspondência exata, como eu selecionei aqui, vou dar só um Enter. Tá? E aí, se repara que fica ali mesmo, tá? Um ponto e vírgula sem nada. Mas se eu propagar novamente essa fórmula, repara que agora os auxiliares estão com o salário certo, R$ 1.956. Então agora, essa primeira fórmula que está correta, o que eu vou fazer? Eu vou colar novamente aquele grande Si que define a alíquota, o percentual de bônus, tá? Essa fórmula então, ela está corretíssima, ela resolve a nossa coluna, vou dar um Enter para completá-la e vou propagá-la, tá? E já vamos colocar aqui o formato moeda para deixar visualmente bonitinho. E tá aí a nossa fórmula pronta. Vamos aqui, só por desencargo de consciência, conferir o Marcos Balmer, por exemplo. O Marcos Balmer é analista, ele tem um salário base de 5.190. Vamos colocar aqui na nossa calculadora. 5.190. Não é esse o valor? 5.190. Ok. E a esses 5.190 a gente vai adicionar quanto? O Marcos, ele está na empresa desde 2013. Tá? Ele, em 4 de novembro de 2013. Ele nem completou 9 anos ainda esse ano. Então a gente tem aqui que aplicar aqui um bônus de 1,32. 4 vezes 8, 32. Então ele tem 32% de bônus em função dos 8 anos que ele tem na empresa. Tá? R$ 6.850 mais 80 centavos. Tá? Exatamente o salário base que o Marcos tem. Tá? E com isso a gente conseguiu calcular o salário base. A gente continua no próximo vídeo com a próxima coluna.